Estamos de volta com o Tribuna Livre para o terceiro e último bloco, conversando aqui com o secretário de Pequenos Negócios, Henri Nogueira, e também com o porta-voz do governo, o jornalista Leonildo. E, Narciso, a palavra está com Vossa Excelência. Não, esse Henri é metido a ser entendido de economia, então ele agora vai ter que me dizer como é que a gente vai fechar essa conta. Porque na minha opinião, por muito tempo, os estados do Brasil, os municípios também, vão continuar vendendo almoço para comprar janta. Exato. A minha impressão. Eu estou aqui com o orçamento de 2016. O orçamento da União. O orçamento de 2 trilhões de reais. Está aqui o orçamento. Osmir, este orçamento, você veja que situação. Este ano nós vamos pagar 27% de todo o orçamento, 27%, só para os encargos da nossa dívida pública. O juro, pagar de juro. Como este ano nós não fizemos superávit primário de nem 1 centavo de dólar, nem de real, então nós vamos botar em cima dessa dívida um déficit que o governo Temer aprovou de 170 bilhões. Então esse percentual só tende a aumentar. A nossa Previdência Social, que é o nosso calo, que é o grande ralo, um dos grandes ralos desse país, absorve 23% do nosso orçamento público. Vamos pegar os encargos da dívida com o serviço da dívida. O orçamento da saúde é 5%, da educação 5%, da assistência social 3,8%, da defesa 3,7%, do trabalho 3,7% e da justiça 3%. Se somar todas essas estruturas... Não dá os índios. Não dá o dinheiro. Da dívida. Quanto é o da dívida? A dívida? Não dá o da Previdência. Não dá nem o da Previdência, nem o da dívida. O da dívida você disse que era quanto? Da dívida pública, 27,6%. Só aí vão 50%, dívida e Previdência. Leva a metade do orçamento. Aí, deixa eu me alongar um pouquinho na pergunta, mas aí eu fico calado do restante. O que é isso? O que é que acontece? Fernando Henrique Cardoso é lembrado, e bem lembrado, e homenageado, não por ter feito uma reforma fiscal. Fernando Henrique Cardoso fez uma reforma monetária. Acabou com a inflação. Mas só que a reforma monetária era um ponto de passagem para fazer a reforma fiscal, para diminuir essas despesas extravagantes. E tributária. Eu ia dizer também, a tributária... E não fez. E teve um momento que tinha prestígio, apoio popular e congressual para fazer, e não fez. É verdade. E para não dizer que eu só estou falando de flores, o Lula. Não, aí o Fernando Henrique Cardoso se embeveceu com o prestígio que o Plano Real lhe deu. Aí veio o Lula, fez uma reforma social, que é o que você acabava de falar. O Lula teve prestígio para fazer a reforma da Previdência, a reforma tributária, a política tributária, e não fez. Por quê? Não, do jeito que está eu me reelejo a Dilma, etc. E também não fez. Aí, hoje nós estamos neste buraco que nós nos encontramos. Loca. Na lona. É uma loca. É aquele buraco que tem no rio que o peixe se esconde. Narciso, eu posso complementar na sua visão econômica, hoje está se vendendo a tal da PEC 241, que eu sou favorável. 55, eu sou contra. Mas só que a PEC 241 nem melhora, nem piora a situação econômica do país. Ela delimita uma ação. Ela apenas diz, olha, essa PEC está sendo aprovada para vir a reforma tributária, para vir a reforma previdenciária. Você acha que o governo atual terá condições de fazer a reforma previdenciária de sorte que a torne sustentável? Não. Hein? Não acho. Primeiro, partindo do ponto que a Previdência é, sim, uma dificuldade na economia.
especialmente na economia do setor público. A gente parte daí. Não é uma invenção e nem é uma coisa de partido A, B ou C da gestão. Isso não é de agora. Isso é de quando que tu sabe disso? Já tem um tempinho, né? Pelo menos eu sei disso desde quando eu me tornei gente. Eu sei que a Previdência... tinha um problema da Previdência. Já vinha dizendo que ia se acabar. Ia se acabar o mundo por causa da Previdência. Tá. A Previdência é um dos principais instrumentos, né, de déficit público hoje. Você destacou aí. Mas como fazer, como acreditar que um governo, como o governo Temer, vai promover uma reforma previdenciária, estabelecendo critérios que não influenciam em muita coisa na parte fiscal da Previdência. Reduzindo, tirando direitos que foram já adquiridos pelos os trabalhadores. Como acreditar que esse governo, só porque se estabeleceu agora e tem uma equipe econômica que pensa de forma a reduzir, né, os gastos com o presidente, só por causa disso vai ter a reforma da Previdência? Eu acho um mero engano. Permita-me, Henry, é o seguinte... Só para concluir, aqui que eu vou... Você não está me convencendo. Não, mas eu quero entrar em outros detalhes. A resposta é agora. Assim, eu acho, na minha opinião... Então nós não vamos entrar no pequeno negócio. Na minha opinião, Narciso, eu acho que o que tem que se fazer é uma reforma institucional antes da Previdência. Porque as leis brasileiras são rígidas em relação à Previdência. Se não fizer uma reforma institucional... aí a Constituição é com os dois mesmo. Não, Narciso. Aí você chegou. A verdade é o seguinte, vários governos fizeram reformas da Previdência. O governo Fernando Henrique Cardoso fez, antes ele fez, o Lula fez, a Dilma fez. Porque no tempo do meu pai, o tempo médio de vida do brasileiro é de 40 anos. Hoje está em 75. Então, eu, por exemplo, que o Vadeiro é absurdo, aposentei-me por 50 anos. Isso então, não tem pode que devolver. Mais. Tem que devolver. Tinha que ser preso. Se aposentar com 50 anos. Eu li hoje, por exemplo... Vou me aposentar com 55, desses sites locais aqui, que uma magistrada com 51 anos vai se aposentar. Pois é, isso tem que mudar, precisa ser feita a reforma. Tá parado a culpa não é dela. Mas aí, Léo, tem uma pergunta objetiva. Uma pessoa dessa vive mais 30, tranquilamente. Vive claro, muito mais. Aí tem que contribuir. Vai chegar um ponto em que não há jovem para sustentar toda essa velhice aposentada. Mas eu tenho uma pergunta objetiva sobre o AC, da Previdência. Nós tivemos aqui uma entrevista com o maravilhoso presidente do AC Previdência, que é um cara... Anchieta. Excelente e competente, o Anchieta. E ele nos deu um dado extremamente preocupante. Ele disse que o AC Previdência só teria condições, Léo, de bancar os seus aposentados até dezembro. Até dezembro desse ano, próximo mês. Aí, para onde iria? Iria para a costa do governo. O governo teria que bancar, Tesouro. Mas nós recebemos informação que já no mês de outubro, o governo já andou bancando parte, ainda que menor, da Previdência do Estado. Eu queria se confirmar, isso é verdade ou não? Nós tivemos um aumento de 170% das nossas despesas com aposentados. Hoje, 170 de quanto a quando, Léo? Deste ano. Só desse ano? A partir deste ano. Nós pagamos o Tesouro, com recurso do Tesouro, nós pagamos 25 milhões todo mês para aposentados. De 2006, essa informação eu peguei hoje, inclusive com a Anchieta, 2006 até agora, o Estado do Acre já investiu, já pagou aposentado 3 bilhões de reais. Quer dizer que esses 3 bilhões de reais poderiam estar na segurança, por exemplo, na saúde? Não, mas é dinheiro de aposentado, né? É dinheiro de aposentado, dinheiro que foi... Agora, o que acontece? Se o fundo tivesse... A gente vocês sabem muito bem que nós não tínhamos um fundo previdenciário. A questão é essa que eu estou perguntando. Hoje nós estamos bancando, os aposentados não têm culpa nenhuma que recolheram, os aposentados da década de 1970 e 1980. E que nunca recolheram para o Estado. Nunca recolheram para o Estado. Exato. Então nós estamos bancando isso daqui.
A questão da Previdência Social... O INSS não está devolvendo ao governo a parte, não? Aí eu teria que consultar tecnicamente o Anchieta e o José Pereira, que são os responsáveis por isso. Mas existe um processo, sim, de compensação previdenciária. Mas deixa ele concluir aí, parece que ele não concluiu, Narciso. Não, mas eu quero apimentar essa questão. Certo. Eu ouvi ontem do secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro uma informação e ele dizia que aquilo vai se espraiar por todos os 27 estados. Eu só quero complementar. Eu acabei de ler uma entrevista, não do secretário, mas do governador Pezão, que ele fala exatamente isso que você está dizendo. Ou os estados tratam a questão da Previdência da forma como tem que ser tratada, ou vai haver uma quebradeira geral nesse país. É verdade. E aí, qual é a forma? Leonildo, deixa eu dar um exemplo. Qual é a forma que ele falou? Um exemplo que ele deu, Henrique, esse para mim foi gritante. O estado do Rio de Janeiro hoje, Astério, tem 232 mil aposentados. Qual a população de Rio Branco, hein? E tem 222 mil funcionários na ativa. Ele tem mais aposentado do que na ativa. Já tem mais aposentado que na ativa. Aí você diz, tá bom, tá ruim assim? Tá não. Dos 222 mil que estão na ativa, nos próximos 10 anos se aposentarão. Aí ele fechou o quadro de malassombro com a seguinte informação. A Polícia Federal, a Polícia Estadual do Rio de Janeiro tem 100 coronéis na ativa e paga a aposentadoria de 600 coronéis. Avalie esses dados. Caramba. E aí não tem jeito, se você não faz a reforma, e o Temer eu acredito que vai fazer sim, como complementação da PEC 241. Os outros não fizeram, né? Não, foi. O Lula fez reforma sim, aumentou a idade. Cosméticas. Não, aumentaram a idade de aposentadoria, aumentaram. Não. Mas idade não traz nenhuma comodidade de curto prazo. Claro que sim. Não traz. Olha, o sistema previdenciário brasileiro também tem algumas distorções, principalmente o regime geral de previdência social, que é o do INSS. Muitas das pessoas que contribuem pagam para a maioria que não contribui, que são os aposentados rurais, são os aposentados inválidos, são o soldado da borracha, a lei de assistência social. Então, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Se a minoria paga para a maioria que não paga... E fundo é fundo, né? Quando o fundo... Mas deveriam separar isso de assistência social para um lado, até para ter uma conta eu sou funcionário do INSS. Aí você teria aquela conta do cara lá. Sim, aquela boa. Eu sou funcionário do INSS há 32 anos. Então você, como funcionário do INSS, aí eu vou te dizer o seguinte, eu ouço o que você está dizendo sobre a questão de separar desde quando eu entrei no antigo IAPAS. Você imagina. IAPA, Instituto de Aposentadoria e Pensão. IAPB, IAPTEC. Não, eu não sou marajado, assim. Eu na verdade, eu estou afastado lá. Tu tá igual eles aqui, meio antigo já. Eu sou afastado. Já tenho 32 anos de... Ele não jogou bola com o Osmir Lima quando era criança? Tenho para 33 anos de serviço público. Jogou no mesmo time. Não? Sério? Não, o meu pai era gandula do time do Osmir. Previdência economista. Uma oportunidade que tem no mundo, né? Hoje no mundo inteiro se fala em previdência complementar. No mundo inteiro. Da Suíça, que é o... A Grécia. Da Suíça à Grécia, exatamente. Que é fundamental. Que é fundamental. Os dois extremos, né? É o caminho. É o caminho. Eu estou falando, do ponto de vista da economia... Não tem como se falar em reforma previdenciária, em eficiência no sistema previdenciário, sem falar em previdência complementar. O governo federal não é uma ação do governo Temer, não. É do Lula, que implementou. Eu sou servidor federal. Foi Lula ou Dilma? Foi Lula. Que criou o fator previdenciário? Foi implementado no governo da Lula. Não, fator não. Foi a Previdência Complementar. Sim. Foi no governo do Lula. Foi criado no Lula, porém começou a vir no governo Dilma. No governo Dilma. E foi uma coisa altamente positiva. Foi. Altamente. E que houve uma redução de gastos. Mas isso a longo prazo, né? Mais a longo, médio e longo prazo. Mas passa por aí. Mas não tinha como ser. Deixa eu explicar melhor essa questão. Narciso, é o seguinte. O servidor público federal, digamos, o Léo ganha 40 mil, por hipótese. Aí, calma, 40 mil. Essa é boa. Aí ele é do INSS. Aí ele se aposenta, vamos supor que ele começou hoje.
Quando ele se aposenta, ele vai receber no máximo o teto do INSS, 5 mil e tal, né? Se ele quiser 4.800. continuar com seus 40 mil, ele vai ter que pagar na Previdência Complementar para poder fazer jus. É o caso do Banco do Brasil. Nós, por exemplo, do Banco do Brasil... Aí sim, é 40 mil. Aí é coisa boa, é gosto. Banco é banco, mano. Nós somos aposentados pelo INSS, todos. Aí vem a Previ, porque a Previ tem... Esses fundos de pensão ainda tem uma coisa altamente positiva, que ajuda a economia do país. Sim, sim. São fundos de investimento. Fundo de investimento. Aí a Previ, a Esther, complementa. Sim. Entende? Então, os estados, eles isoladamente não têm como manter. E isso o Anchieta disse com muita... O Anchieta e o Zé, né? Zé dos Santos. Zé dos Santos. São meus colegas da INSS TV2. Pois é. Então, eles disseram com muita propriedade. Não tem como manter os estados. Como é que deveria ser? Juntar todos os estados, os menores e tal, e fazer um fundo. Um fundo complementar. Resolveria parte do problema da Previdência. Eu quero, vamos deixar claro aqui nesse programa, Sim. que falando de aposentadoria, Osmi é PhD. Não liga Ele está porque no teto, ele está acima do teto. Ele estuda Como é que está o muito. teto lá? Osmi já furou o teto há muito tempo. Já. conversa. Henri, discorra um pouco mais sobre a questão da reforma da Previdência. O Temer, Lula, Fernando Henrique Cardoso teve autoridade política, legitimidade não fez. Lula fez, como diz Osmi, fez assim, né? Todos fizeram. Devagarinho. Todos fizeram ações, Mas né? esse Ações, né? governo não tendo legitimidade, assim, entre aspas, né? É o governo que não foi eleito, né? Mas pode não fazer, foi não eleito. pode não? Com o PSDB Eu aí. não acho que pode fazer. Não pode fazer. Mas ele porque- vai entrar esse ano ainda. A gente vai falar de política ainda, né? Acontece. Mas- Não, mas mas acho que não, tem pode tempo, opinar não. aí, né? Pode Sei, opinar. então, mas vou falar de política agora. Eu acho que não tem a estrutura política necessária para estabelecer, para fazer uma reforma da Previdência no Brasil. Não tem. Nem a base de governo, que a gente chama, né, popularmente a base do governo, é uníssona. Em alguns pontos são uníssonos, em outros já são divergentes. Então não tem, para se fazer isso, aí eu concordo com o Narciso, quando ele diz, o Fernando Henrique teve. O Fernando Henrique foi um cara que teve a base forte, porque passa pelas instituições parlamentares. Não é uma decisão do Executivo. Uma constituinte da Não é uma decisão do Executivo. Não. Se for do Executivo, você resolvia num plano de governo, né? Fazia uma... Não, mas hoje ele tem uma coisa fundamental. Pode ser que perca amanhã. Faz uma hora. Pode ser que o Temer amanhã perca. Mas hoje ele tem uma coisa que para mim é fundamental. Ele tem maioria no Congresso Nacional. Então, se ele tem maioria e sabe conservar... Não, claro que nem tudo vai ser aprovado como que quer. Se ele sabe conservar essa maioria, ele pode fazer reformas. O Henry, eu acho que faltou para você assim, um pouco Vai ter um golpe dentro do golpe, rapaz. de sangue na veia para você dizer, para além da maioria congressual, para além do apoio popular, eu li a semana um dado que me deixou altamente preocupante. E aí eu concordo com o Osmi. O Osmi concorda comigo. Porque o Osmi sempre acerta quando concorda comigo. É uma coincidência. Muito cabotidismo, né? As três principais personalidades da República hoje são Michel Temer, Padilha, chefe de gabinete civil, e Gedel Vieira Lima. Quer botar o Romero Jucá não? Não, porque eu quero falar em cima de fato. Esses três recebem de aposentadoria mais de 50 mil reais por mês. Aí é brincadeira, meu amigo. Chegamos ao final do programa aí com essa como é meia, que você vai? Aí não é questão de legalidade, nem legitimidade, é questão de moral. Como é que você vai... É questão de moralidade. De moralidade. Como é que você vai... Não tem moral. Pronto. Não, mas aí isso, não afetaria essas aposentadorias. O que afetaria esses aposentados aí é essa comissão criada dos super salários. Essa afetaria, poderia afetar, sim. Vamos ver, porque é uma guerra a ser travada. Sim, sem dúvida nenhuma. O Senado já está até recuando aí, está afrouxando. Está afrouxando, né? Final de programa, quero agradecer a presença aqui do porta-voz do governo, Leonildo Rosas, e também do Henri Nogueira. Você é funcionário federal do IFAC. Do IFAC, né? Professor? Não, sou economista. Economista do IFAC. Aí
Tá vendo, Narciso? A gente não sabia, estava um economista aí para... E também o Osmir. A Você gente costuma... comprando gato por lebre. Era. O Henrique é daqueles meninos que só fez estudar na vida. É economista, é formado em Direito, é formado em Matemática. Ah, Fez mestrado em Economia e fez sobre a Economia do Acre. que bom, que bom. Por falar em gato por lebre, essa semana uma pessoa me disse que passaram um gato por lebre. Disseram que se impeachmasse a Dilma, a economia ia melhorar no outro dia. Foi o gato por lebre isso, Narciso? Não, nós estamos diante de um novo calote eleitoral. É calote, é? É, sim. Tá bom. Só para concluir. Uma frase. Vamos Uma fechar frase? com a frase. Cada qual vai dizer uma frase. Como é Você fez quer que eu também? diga uma de Platão ou de Francis Bacon? Eu gostei de uma que eu vou repetir sua aqui. Não. Isso. Hein? Vai lá, qualquer um. Não diga qual que é. Francis Bacon. Francis Bacon. É. Os crocodilos derramam lágrimas quando estão devorando suas vítimas. É. Essa aí é forte. Leonildo, uma frase sua. Eu não sou bom frasista, não. Eu prefiro... A minha frase é a frase de agradecimento. Deixar bem claro assim, às pessoas que nos assistem que todos os esforços para que a gente continue tendo uma economia que se fortaleça cada dia, para que principalmente os nossos servidores públicos que estão chegando agora no final de ano tenha a tranquilidade. O governador João Viana tem feito todos os esforços para que a gente consiga ultrapassar as dificuldades e a gente, nesse final de ano, com muito esforço, muita dificuldade que o país está atravessando, a gente está batalhando bastante para que a gente consiga colocar na economia 900 milhões de reais com salário de outubro, novembro, dezembro e 13º. Então, 13º está O garantido. governador João Viana, no dia 5 de dezembro, vai anunciar, vai dizer como é que será feito o pagamento do último mês do ano. Ok. Uma frase. Uma frase que eu gosto de dizer é Deus abençoe. Amém. Tá dito. Porque eu acho que, independentemente de qualquer situação, quando você tem fé e trabalho para fazer e faz, você chega lá. Obrigado pela oportunidade, foi uma honra estar aqui com vocês, né, compartilhando essas informações, né, pessoas que eu admiro, o Osmir, o Narciso, o Leonildo e o Astério, que me conhece desde muito novo, bem pequenininho. Verdade. E assim, é uma oportunidade muito grande de enriquecimento, né, a gente discutir e falar sobre as coisas do nosso estado, que é aqui que a gente vive e é aqui que a gente quer melhorar. Obrigado. Né? A sua frase. Não é nem frase, é um Hoje pensamento todo mundo qualquer. quebrou. Só o Narciso que não quebrou. Apesar de toda essa dificuldade mostrada aqui no programa, eu acho que o Brasil é maior do que as crises. É bem maior do que as crises. E elas, crises, são cíclicas. Nós vamos superar. Eu, com a minha idade, já observei muitas crises deste país, mas todas foram superadas com o tempo. O Narciso, no começo do programa, comentou comigo aqui de uma frase que ele gosta muito: só posso prometer lágrimas, suor e sangue. Não, foi Xuxo, né? Winston Churchill, né? Winston Churchill. Na época da guerra, Segunda Guerra, né? Quando ele foi convocado para formar o Assumir. triunvirato, a Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. Ele disse: é o que eu posso prometer. Então, acho que é o que a gente devia fazer, né? Não dá para prometer outra coisa. E aqui tem uma do Obama para fechar também. Ele disse hoje na Alemanha, agora há pouco, que a democracia americana é maior do que uma pessoa. Ou indireta, hein? Ou indireta, direta, né? Foi. Obrigado, ficamos por aqui. Até a semana que vem com o programa Tribuna Livre. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado.